A história começa em uma rua estreita, marcada por fachadas antigas, pequenas padarias, açougues de bairro e uma lanchonete simples, onde o cheiro de óleo quente se mistura ao som das fritadeiras e ao burburinho dos poucos clientes que entram para comer um lanche barato, antes de voltar à correria da vida. É nesse cenário que conhecemos a jovem protagonista, uma garota pobre, de beleza escondida sob roupas largas, cabelos sempre presos de forma desleixada e um rosto sem maquiagem, marcado por olheiras de noites mal dormidas. Ela carrega consigo não apenas as bandejas da lanchonete, mas também o peso de uma vida inteira de privações, julgamentos e humilhações silenciosas. Seus dias começam cedo, muitas vezes antes do nascer do sol, ajudando a mãe em casa, cuidando dos irmãos menores e correndo para o trabalho, onde passa horas em pé, sempre servindo com educação e respeito, ainda que raramente receba a mesma consideração de volta. Apesar da aparência desajeitada e da condição humilde, existe nela uma força escondida, uma luz quase imperceptível que se manifesta em pequenos gestos, a forma como trata cada cliente com atenção genuína, mesmo quando é ignorada, o sorriso tímido que oferece ao entregar um lanche, como se pedisse desculpas por não poder dar mais, e a delicadeza com que sonha em silêncio, quando se permite olhar pela janela e imaginar uma vida diferente, sem saber se um dia terá direito a isso. No fundo do coração, sente-se invisível, como se fosse apenas mais uma peça descartável no mundo apressado das pessoas. Sua autoestima é frágil, moldada por olhares de desprezo e palavras cruéis que ouviu desde criança, quando colegas riam de sua aparência e parentes diziam que ela nunca teria valor. Enquanto trabalha incansavelmente, observa à distância as mulheres bem arrumadas que passam pela rua com bolsas caras e perfumes marcantes e sente uma pontada de tristeza. Não é inveja, mas um desejo sufocado de também ser notada, de ser vista como alguém especial. Ainda assim, aprende a se conformar com sua realidade, o salário mínimo contado até o último centavo, o cansaço que a derruba no colchão gasto toda a noite, e o medo de nunca ser amada de verdade, já que acredita que sua aparência a condena à solidão. Para os clientes que entram na lanchonete, ela é apenas a moça do lanche, sem nome, sem brilho, sem história. Mas dentro dela, há uma chama que insiste em não apagar, uma esperança que se agarra às pequenas coisas, como o brilho do pôr do sol refletido na vidraça engordurada da lanchonete, ou o gosto doce de um sonho que talvez nunca realize. E é nesse cotidiano, aparentemente sem importância, onde nada parece mudar, que o destino silenciosamente prepara uma reviravolta. Entre bandejas mal equilibradas, hambúrgueres mal prensados e o cansaço estampado em seu rosto, ela ainda não sabe que sua vida está prestes a se entrelaçar com a de um homem misterioso. Um homem que, aos olhos de todos, é apenas mais um pedreiro feio e maltrapilho, mas que guarda em seu interior um segredo capaz de transformar sua existência para sempre. Do outro lado da cidade, em um luxuoso apartamento coberto por vidros que refletiam o brilho do sol e revelavam uma vista panorâmica impressionante, estava o homem que todos julgavam conhecer, mas que ninguém realmente compreendia. Ele era jovem, extremamente rico, dono de um corpo musculoso e escultural que parecia esculpido em mármore, com feições perfeitas e uma presença que chamava a atenção aonde quer que fosse. Sempre que surgia em público sem disfarce, mulheres se aproximavam com olhares sedentos e sorrisos estrategicamente ensaiados, enquanto homens o invejavam pela fortuna e pelo magnetismo natural que emanava. Porém, o que poucos sabiam é que, por trás dessa fachada de milionário desejado, havia um homem cansado, sufocado pelas máscaras sociais, esmagado por relações superficiais e pelo peso de não conseguir distinguir quem o amava de verdade de quem apenas desejava se aproveitar da sua riqueza. Com o tempo, essa desconfiança o consumiu. Mulheres que juravam amor eterno desapareciam quando não eram atendidas em seus caprichos. Amizades se revelavam contratos de conveniência, e até mesmo familiares demonstravam mais interesse em sua fortuna do que em sua felicidade. A solidão tornou-se sua única companheira, mesmo cercado de luxo, festas e bajuladores. Foi então que ele decidiu criar uma nova versão de si mesmo,
Um pedreiro pobre e feio, um homem simples e invisível, que caminharia pelas ruas sem despertar olhares de cobiça, vestindo roupas largas, sujas de tinta, com barba por fazer e cabelos desgrenhados. Era seu refúgio, sua armadura contra a falsidade. Nesse disfarce, ele não era um milionário poderoso, mas apenas mais um trabalhador anônimo, ignorado pela sociedade. Nesse papel, ele experimentava uma sensação inédita: liberdade. Sem carros importados, sem seguranças ou relógios de grife, podia andar pelas calçadas, entrar em bares baratos, observar as pessoas e perceber como cada uma se revelava diante de alguém que não tinha nada a oferecer em troca. Ali, disfarçado, ele encontrava um pedaço da vida real que sua riqueza lhe havia roubado. Era um contraste cruel. De dia, reuniões milionárias, investimentos, negócios que giravam cifras inimagináveis. De noite, caminhadas despretensiosas, um homem sujo de cal que parava em uma lanchonete qualquer e comprava um lanche simples como se fosse o banquete mais especial do mundo. E foi em uma dessas noites, enquanto tentava fugir da superficialidade que o sufocava, que ele atravessou a porta estreita daquela lanchonete simples, com o coração aberto para observar e, talvez, sentir algo verdadeiro. Não sabia que, naquele momento, o destino preparava o encontro que mudaria não apenas sua vida, mas também a vida da jovem invisível aos olhos do mundo. Naquele instante, não era o milionário lindo, musculoso e desejado. Era apenas um pedreiro pobre, feio e cansado, com a esperança de que, em algum lugar, existisse alguém capaz de enxergar o homem que ele realmente era por dentro. Era uma noite comum na lanchonete, dessas em que a jovem atendia sem entusiasmo, limpava as mesas com movimentos repetitivos e suspirava baixinho, sonhando com uma vida diferente. O lugar estava quase vazio. Apenas 2 estudantes riam alto em um canto, e um homem solitário bebia refrigerante, encostado no balcão. O barulho da chapa aquecida e o cheiro de hambúrguer grelhando preenchiam o ar, quando a porta de vidro abriu-se lentamente e um homem entrou. Vestia roupas largas e gastas, botas sujas de cimento, cabelos desgrenhados e uma barba que parecia crescer sem cuidado. Aos olhos de qualquer um, ele era apenas mais um pedreiro exausto após um dia de trabalho, um rosto comum que não chamava a atenção, alguém que passaria despercebido. Mas, para ela, havia algo diferente naquela presença. Ele caminhou até o balcão com passos firmes, mas discretos, como se quisesse se misturar ao ambiente. A jovem, acostumada a clientes apressados e muitas vezes mal educados, surpreendeu-se com o jeito respeitoso com que ele lhe dirigiu a palavra. Pediu apenas um hambúrguer simples e um refrigerante. Mas havia uma gentileza em sua voz, uma pausa no olhar, como se realmente a enxergasse e não apenas a tratasse como a moça do lanche. Ela, envergonhada, ajeitou o avental amarrotado e respondeu com um sorriso tímido, oferecendo mais do que um atendimento mecânico. Ofereceu atenção genuína. E naquele instante, sem que percebesse, algo dentro dele se acendeu. Enquanto esperava o pedido, ele observava discretamente a forma como ela se movimentava pelo balcão. Não havia vaidade no jeito dela. Seus cabelos estavam presos de forma desajeitada. Sua pele sem maquiagem mostrava marcas de cansaço. E mesmo assim, havia uma doçura única em cada gesto. Ela limpava as mãos em um pano gasto antes de entregar qualquer coisa, certificando-se de que estava tudo em ordem. E quando um cliente ranzinza reclamou do preço, ela pediu desculpas com um olhar humilde, mesmo não tendo culpa alguma. Para ele, aquilo não era fraqueza, era humanidade, era real. Era exatamente o que nunca havia encontrado em meio às festas luxuosas e às mulheres que se jogavam em seus braços por puro interesse. Quando ela colocou o prato diante dele, o coração dela acelerou de forma inexplicável. Não sabia por quê, mas havia algo naquele homem que a inquietava, embora sua aparência fosse a de um desconhecido maltrapilho. Talvez fosse o silêncio respeitoso, ou talvez a maneira como ele a olhava, não com desprezo, mas como se estivesse diante de alguém que realmente importava. Ele agradeceu com sinceridade, olhando em seus olhos como ninguém havia feito antes. Naquele instante, entre uma bandeja de hambúrguer simples e um refrigerante barato, o improvável aconteceu.
Um milionário disfarçado e uma jovem invisível aos olhos do mundo se encontraram. E embora nenhum dos dois soubesse ainda, esse encontro não era apenas uma coincidência. Era o primeiro passo de uma história que transformaria suas vidas para sempre. Nos dias que se seguiram, algo curioso começou a acontecer. O homem disfarçado de pedreiro retornava àquela mesma lanchonete sempre que podia, escolhendo sentar-se no mesmo lugar, pedindo quase sempre a mesma coisa: um hambúrguer simples e um refrigerante barato. Não havia luxo, não havia pedidos exagerados, apenas a rotina de alguém que parecia querer estar ali, não pela comida, mas pela companhia. A jovem atendente, acostumada a clientes que a tratavam como invisível, começou a perceber que aquele homem a olhava de um jeito diferente. Não era o olhar faminto das pessoas que a julgavam, nem o desdém de quem a diminuía. Era um olhar limpo, calmo, atento, como se cada palavra dela tivesse valor, como se cada gesto dela fosse importante. Com o tempo, eles começaram a trocar pequenas frases, depois algumas conversas mais longas. Ele falava sobre o trabalho pesado como pedreiro, descrevia o esforço de carregar sacos de cimento, de lidar com a poeira e com o cansaço físico, sempre de forma simples, como se sua vida fosse apenas aquilo. Ela, por sua vez, contava sobre a dureza do balcão, sobre as horas mal pagas, sobre as humilhações que engolia em silêncio. Mas, no meio dessas dores partilhadas, nascia algo raro: a leveza. Eles riam juntos de situações banais, como o cliente que sempre reclamava sem razão ou o vizinho da rua que aparecia pedindo fiado. Eram momentos de simplicidade pura, mas que faziam o coração dela se aquecer de uma forma inédita. O milionário escondido, atrás de sua fachada de homem comum, estava encantado. Aquela jovem não o tratava com bajulação, não o cercava de perguntas sobre dinheiro, não demonstrava nenhum interesse além do básico: ouvir, falar, existir ao lado dele. E, justamente por isso, cada gesto dela se tornava precioso. A forma como ajeitava uma mecha de cabelo atrás da orelha, mesmo achando-se feia. O modo como oferecia um copo de água junto ao pedido, apenas por gentileza. O sorriso tímido que surgia quando ele elogiava. Não sua aparência, mas sua dedicação, sua honestidade. Ele estava diante de algo que nunca havia conhecido. Amor sem máscaras, carinho sem trocas, afeto sem interesses. Para ela, a surpresa era igualmente intensa. Nunca imaginou que alguém, mesmo um pedreiro pobre e feio, pudesse tratá-la com tanto respeito e atenção. Estava acostumada a olhares de nojo, piadas cruéis sobre sua aparência, rejeições silenciosas que a feriam mais do que palavras. Mas aquele homem não via nada disso. Ele a enxergava como se fosse alguém importante, como se houvesse beleza naquilo que ela mesma acreditava não possuir. E isso a deixava confusa, vulnerável, mas também feliz, de uma forma que não conseguia explicar. Cada encontro, por mais simples que fosse, construía um laço invisível entre eles. O cheiro da chapa aquecida, o barulho dos carros passando lá fora, o sabor de um hambúrguer barato, tudo se transformava em lembrança especial quando estavam juntos. Era a simplicidade dela, crua e sincera, que o conquistava a cada dia. E era a presença dele, discreta, mas intensa, que fazia com que ela começasse, aos poucos, a acreditar que talvez fosse possível ser amada de verdade. À medida que os dias passavam e a presença daquele pedreiro pobre e feio se tornava cada vez mais constante na lanchonete, olhares começaram a surgir. Clientes habituais, vizinhos curiosos e até colegas de trabalho da jovem começaram a notar que havia algo diferente. Alguns riam às escondidas, cochichando entre si, como se fosse ridículo que alguém como ela tivesse sequer a atenção de um homem, ainda mais alguém que parecia viver na mesma condição humilde. Outros, mais cruéis, faziam piadas em voz alta, zombando do fato de ela perder tempo conversando com um pedreiro sujo, em vez de tentar arrumar alguém melhor. O peso do julgamento começou a se espalhar pelo ambiente, como uma nuvem pesada que pairava sobre cada gesto dela. As amigas de infância, que sonhavam em conquistar homens ricos e exibiam nas redes sociais os encontros com rapazes bem vestidos, não escondiam o desprezo. Comentavam, em tom debochado, que ela era tão sem graça
que só poderia chamar a atenção de alguém tão insignificante quanto ela. Os próprios colegas da lanchonete a provocavam quando ele ia embora, dizendo que estava dando moral para um pedreiro qualquer e que isso só mostrava sua falta de autoestima. As palavras eram como punhais invisíveis, enfiados em sua carne frágil. Ela, que já carregava tantas cicatrizes internas, sentia-se tentada a acreditar neles, como se estivesse cometendo um erro apenas por conversar com alguém que a tratava com dignidade. Mas o que ninguém percebia era o quanto esses julgamentos, em vez de afastá-la, a aproximavam ainda mais dele. Cada risada maldosa dos outros era compensada pelo olhar sincero que ele lhe oferecia. Cada piada cruel sobre sua aparência era anulada pela forma como ele a escutava com paciência, como se cada palavra dela fosse valiosa. E isso, paradoxalmente, a fortalecia. Pela primeira vez em sua vida, sentia que havia alguém que não a via como um fardo, uma piada ou uma sombra, mas como uma mulher com valor, mesmo que ela mesma não acreditasse nisso. Do lado dele, a situação despertava uma mistura de raiva e tristeza. O milionário disfarçado observava em silêncio o desprezo que ela enfrentava, e cada ofensa dirigida a ela doía mais nele do que nela própria. Acostumado a ser adorado e bajulado quando mostrava sua verdadeira identidade, sentia na pele como era cruel a vida para quem não carregava beleza ou riqueza. E essa experiência, em vez de afastá-lo, fazia seu coração bater mais forte. Ele não apenas a admirava por suportar tudo aquilo com resiliência, mas também começava a desejar protegê-la de todas as formas, como se já fosse parte essencial de sua vida. A jovem, no entanto, apesar de sorrir timidamente quando estava diante dele, guardava dentro de si um turbilhão de inseguranças. Perguntava-se o tempo todo: por que ele volta sempre? Por que fala comigo? Será que ele não enxerga o quanto sou feia e sem valor? As dúvidas a corroíam, mas o simples fato de ser notada, de ser tratada com respeito, era o suficiente para fazê-la suportar as críticas externas. Afinal, no fundo de sua alma, sentia que havia algo especial acontecendo, algo que ninguém ao redor seria capaz de entender. E assim, no contraste cruel entre o preconceito da sociedade e a delicadeza de uma ligação verdadeira, nascia uma chama que começava a crescer, silenciosa, mas impossível de apagar. O hábito de se encontrarem na lanchonete já não era mais uma coincidência. Ele aparecia quase todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre pedindo o mesmo lanche simples, e aos poucos, o silêncio confortável foi dando espaço a diálogos cada vez mais profundos. No início, eram apenas comentários sobre o clima, risadas sobre um cliente mal-humorado ou histórias banais do trabalho. Mas, com o tempo, aquelas conversas começaram a se transformar em confissões. Ele falava sobre o peso de uma vida cansativa, descrevendo o suposto trabalho como pedreiro. As mãos calejadas, o corpo exausto, a poeira que impregnava a pele. Havia uma melancolia em sua voz, mas também uma calma que a fazia sentir-se segura, como se estivesse diante de alguém que compreendia suas dores sem julgá-la. Ela, por sua vez, começou a abrir o coração como nunca havia feito antes. Contou sobre a infância marcada por privações, sobre os dias em que ia para a escola com fome, sobre as risadas cruéis que enfrentava por causa de sua aparência. Compartilhou o medo constante de nunca ser amada de verdade, de viver para sempre à sombra de sua própria invisibilidade. Enquanto falava, sentia as lágrimas arderem em seus olhos, mas ele não a interrompia, não a apressava, apenas ouvia, com uma atenção tão intensa que fazia com que ela se sentisse pela primeira vez importante. Nessas conversas, ele a fazia rir com pequenas histórias do canteiro de obras, exagerando em detalhes engraçados, como o colega que sempre deixava o cimento endurecer no balde, ou o pedreiro que jurava ser cantor e desafinava até quando falava. Ela ria tímida, cobrindo a boca com a mão, mas o riso era verdadeiro, leve, como há muito tempo não permitia que fosse. E ele, ao ouvir aquele riso frágil, mas sincero, sentia seu coração acelerar de um jeito novo, como se estivesse diante de algo precioso demais para ser perdido. A cada encontro, a intimidade entre os dois crescia. Havia silêncios que não pesavam, mas aqueciam. Havia olhares que diziam mais do que qualquer palavra.
especialmente quando ele a elogiava não pela beleza que ela não acreditava ter, mas por sua coragem, sua bondade, sua forma única de ver o mundo. Para ele, aquela jovem era um tesouro escondido atrás da casca de inseguranças que a vida havia imposto. Para ela, aquele pedreiro era a prova viva de que alguém podia enxergá-la além da aparência. O milionário, por trás do disfarce, lutava contra o desejo de revelar quem realmente era. Queria gritar que podia lhe dar tudo: roupas lindas, casas enormes, viagens pelo mundo, mas ao mesmo tempo, sabia que era justamente o fato de estar ali, humilde, que o permitia conhecer a pureza dela. E esse dilema só tornava cada conversa mais intensa, mais perigosa, como se ambos estivessem à beira de um precipício do qual não havia retorno. Assim, entre hambúrgueres simples, olhares demorados e confissões trocadas em meio ao barulho da chapa e ao cheiro de óleo, eles começaram a construir algo maior do que podiam compreender. Algo que, sem que percebessem, já os unia por dentro, preparando-os para uma paixão que nenhum preconceito ou disfarce seria capaz de apagar. Com o passar das semanas, aquela rotina de encontros entre o pedreiro pobre e feio e a jovem humilde transformou-se em algo que ambos aguardavam ansiosamente. Não era apenas a fome que o levava até a lanchonete, nem apenas o dever que a mantinha ali atrás do balcão. Havia agora uma energia invisível que os puxava um para o outro, como se algo maior estivesse em jogo. Ele entrava pela porta, já procurando por seu sorriso tímido, e ela, mesmo sem admitir, sentia o coração disparar sempre que via a silhueta dele surgindo, trazendo consigo uma sensação de calma e, ao mesmo tempo, de expectativa. O milionário, por trás do disfarce, percebia que estava perdido em algo que não planejava. Inicialmente, sua intenção era apenas observar, testar, descobrir se ainda havia pessoas sinceras no mundo. Mas cada gesto dela, cada palavra simples e cada olhar verdadeiro o faziam mergulhar mais fundo em sentimentos que não conseguia controlar. A simplicidade dela era um bálsamo para sua alma cansada da superficialidade. Ao vê-la ajeitando o avental com vergonha ou desviando o olhar quando era elogiada, ele descobria uma ternura que jamais havia sentido. Era como se finalmente tivesse encontrado um pedaço de verdade em meio a tantas ilusões. Ela também, ainda que negasse para si mesma, começava a sentir um calor novo, perigoso e doce, que crescia a cada encontro. Não era o tipo de atração que se baseava na aparência, afinal, acreditava que ele não tinha nada de especial nesse sentido, mas era o jeito que a tratava, a forma como a escutava sem pressa, como se cada detalhe de sua vida importasse. Pela primeira vez, alguém via nela mais do que a feiura que todos apontavam. Pela primeira vez, alguém a fazia acreditar que talvez houvesse algo de bonito em sua essência. Esse despertar silencioso, tímido e arrebatador era o início de uma paixão que se escondia por trás de olhares demorados e silêncios carregados de emoção. Havia momentos em que os dois ficavam frente a frente e o mundo parecia parar. O barulho da chapa, os risos dos clientes, o som dos carros na rua, tudo desaparecia, deixando apenas aquele instante em que os olhos se encontravam. Nessas pausas, nenhum deles tinha coragem de falar, mas ambos sentiam a mesma coisa: o coração acelerado, a respiração descompassada, o medo e o desejo se misturando em uma dança silenciosa. Era como se um segredo estivesse sendo guardado nos dois peitos ao mesmo tempo. A certeza de que já estavam apaixonados, ainda que não dissessem em voz alta. Mas esse amor nascente era também um fardo. Ele temia que, ao revelar quem realmente era, ela o rejeitasse por não suportar a mentira, acreditando que fora enganada. Ela, por sua vez, carregava o medo de não ser suficiente, de não merecer o carinho de ninguém. E assim, em meio a medos e disfarces, o sentimento crescia, escondido do mundo, mas pulsando com uma força impossível de deter. Era um amor que nascia em silêncio, mas que já se tornava maior que os dois. O destino, como se quisesse testar a força daquele sentimento que começava a florescer, colocou diante dele situações capazes de abalar qualquer coração. A jovem, acostumada a viver sob olhares de desprezo, passou a ser alvo de provocações ainda mais cruéis.
Clientes arrogantes apareciam na lanchonete e faziam questão de humilhá-la, criticando sua aparência, rindo de suas roupas simples, tratando-a como se fosse invisível ou indigna até de servir um copo de água. Essas cenas a feriam profundamente, e por dentro ela sentia vontade de desaparecer, mas o disfarçado milionário não conseguia ficar parado. Mesmo vestindo sua máscara de pedreiro pobre e feio, ele se levantava em sua defesa, impondo-se contra os insultos, mostrando coragem e firmeza diante daqueles que ousavam feri-la. Para ela, esses gestos eram inexplicáveis. Estava acostumada a ser tratada como um fardo, a carregar sozinha as humilhações do mundo. Ver alguém se levantar em sua defesa, mesmo sem obrigação alguma, despertava um sentimento intenso que misturava gratidão, respeito e uma admiração que crescia a cada dia. Ele não apenas a protegia, fazia isso com um olhar firme, com a força de quem não aceitava injustiças, como se sua dor fosse também a dor dele. Era nesses momentos que ela sentia que havia muito mais naquele homem do que aparentava. Por trás das roupas gastas e da barba mal feita, havia algo maior, uma presença que lhe transmitia segurança como nunca antes havia sentido. Do lado dele, cada uma dessas situações era também uma tortura. Vê-la sofrer por ataques tão baixos, sabendo que poderia, com um simples gesto, mudar toda a sua vida, era uma provação difícil de suportar. Tinha vontade de arrancar o disfarce, de mostrar que ela não precisaria enfrentar mais nada sozinha, que poderia viver protegida em um mundo de luxo e conforto. Mas o medo o prendia. E se ela acreditasse que toda aquela aproximação não passava de um jogo cruel? E se pensasse que ele só estava se divertindo às custas dela? Esse dilema fazia cada gesto de proteção ainda mais intenso, pois era a única forma de demonstrar, mesmo em silêncio, que a amava de verdade. Os testes do destino não pararam por aí. Um dia, um grupo de rapazes entrou na lanchonete e, ao verem o pedreiro sentado no canto, começaram a zombar, insinuando que ele e a atendente formavam um par de fracassados. Riam alto, faziam piadas cruéis e tentaram até empurrá-lo, mas ele, com a força de seu corpo musculoso escondido sob roupas largas, se levantou e os encarou com firmeza, fazendo-os recuar. Para ela, aquele momento foi como ver um herói surgindo em meio ao caos. Pela primeira vez, alguém havia se colocado entre ela e a maldade do mundo. Alguém que a fazia sentir-se protegida de verdade. Essas provações, ao invés de afastá-los, os uniam ainda mais. A cada desafio superado, a cada humilhação transformada em coragem, crescia entre eles um elo invisível, indestrutível. A vida parecia querer provar se aquele amor nascente seria capaz de sobreviver às adversidades. E, pouco a pouco, ambos começavam a perceber que não era mais apenas amizade, não era apenas companhia, era algo muito maior, algo que já os ligava de maneira irreversível. O amor escondido crescia em silêncio, mas o véu do disfarce começava a mostrar suas falhas. Ele, acostumado a controlar cada detalhe de sua vida dupla, por vezes deixava escapar sinais de que não era apenas um pedreiro comum. Em uma tarde chuvosa, depois de acompanhá-la até em casa, para que não enfrentasse sozinha as ruas escuras, ela reparou em algo que a deixou intrigada. As mãos dele, embora fortes e firmes, não apresentavam os cortes profundos e as marcas ásperas típicas de quem passa os dias em um canteiro de obras. Havia calos, sim, mas havia também um cuidado discreto, quase refinado, que parecia destoar da imagem de homem bruto que tentava sustentar. Ela não comentou, mas aquele detalhe ficou martelando em sua mente. Dias depois, outro sinal surgiu. Ele chegou à lanchonete atrasado, ofegante, e ao se sentar, um celular de última geração escapou de seu bolso, chamando a atenção imediata dela. Não era um aparelho comum, daqueles que um trabalhador humilde poderia ter. Era caro, sofisticado, brilhante sob a luz do balcão. Ele rapidamente o guardou, inventando uma desculpa qualquer sobre ter ganhado de um primo distante, mas a dúvida já havia se instalado. Por que alguém tão simples teria acesso a algo tão luxuoso? O coração dela oscilava entre acreditar em sua sinceridade ou desconfiar que havia muito mais por trás daquela aparência de pedreiro. O acontecimento mais marcante, porém,
veio numa noite em que um cliente bêbado tentou roubar a lanchonete. Em um gesto rápido e inesperado, ele reagiu com a agilidade de quem estava acostumado a enfrentar situações perigosas. Dominou o homem com movimentos precisos, sem demonstrar medo, revelando uma força e uma postura que não pertenciam a um trabalhador comum. Para todos os presentes, foi apenas coragem. Para ela, foi um choque. Como alguém tão humilde poderia ter aquela segurança? Como poderia agir com tanta firmeza? Como se tivesse sido treinado a vida inteira para lidar com o inesperado. Essas revelações parciais mexiam com o coração dela. Por um lado, havia a gratidão imensa, o carinho crescente e o desejo de acreditar naquele homem que a tratava com respeito. Por outro, havia a incerteza sufocante, a sensação de que ele escondia algo importante. Em seus olhos, surgia às vezes um brilho estranho, um reflexo de tristeza e poder ao mesmo tempo, como se carregasse um segredo grande demais para ser revelado. E esse segredo, mesmo que não dito em palavras, começava a se tornar uma presença constante entre os dois. Ele, por sua vez, vivia um tormento silencioso. Cada deslize, cada detalhe revelado era como uma facada em sua alma, pois temia perder o que mais prezava, a confiança dela. Queria gritar a verdade, queria arrancar a máscara e mostrar que poderia lhe oferecer o mundo, mas o medo o segurava. E se ela acreditasse que tudo aquilo era apenas uma mentira cruel? E se pensasse que ele havia brincado com seus sentimentos apenas para se divertir? Assim, entre verdades escondidas e revelações acidentais, os dois se aproximavam de um limite perigoso. Um limite onde a paixão poderia florescer de vez, ou se partir em pedaços. As noites na lanchonete já não eram mais as mesmas. O clima que antes era de simplicidade e amizade, agora se tornara denso, carregado de sentimentos não ditos. Ela percebia que havia algo estranho naquela ligação. Não era normal sentir o coração acelerar tanto quando ele entrava pela porta, nem sentir o corpo inteiro estremecer quando seus olhos encontravam os dela. Já não era apenas a presença de um cliente, nem apenas a companhia de um amigo improvável. Havia algo mais, algo que queimava por dentro, mas que ela não tinha coragem de admitir. Ele também vivia atormentado. A cada encontro, sua máscara de pedreiro parecia pesar mais. Ele já não conseguia fingir que era apenas um homem simples. Seu coração gritava para revelar a verdade, mas ao mesmo tempo, temia que ao fazer isso, a perdesse para sempre. No entanto, havia um sentimento que se tornava impossível de esconder: o amor. Naquela noite, depois de muito ensaio em silêncio, ele decidiu que não podia mais guardar para si. Precisava confessar, mesmo que não pudesse ainda revelar tudo. A lanchonete estava quase vazia, iluminada apenas pelas luzes amareladas que refletiam no vidro engordurado do balcão. Ela limpava distraidamente uma mesa quando ele se aproximou. A voz baixa, carregada de emoção, chamou seu nome como nunca antes, fazendo-a parar e erguer os olhos. E num gesto simples, mas carregado de intensidade, ele segurou a mão dela com firmeza, como se tivesse medo de que ela fugisse. O toque foi suficiente para que ela estremecesse por inteiro. Ele respirou fundo, encarou-a nos olhos e disse, sem rodeios, que estava apaixonado. As palavras caíram como um trovão no coração dela. Por um instante, ficou paralisada, sem saber como reagir. O mundo ao redor pareceu silenciar. O barulho da chapa desapareceu. Os carros na rua já não existiam. Tudo o que restava era aquele momento. Ela quis acreditar, mas sua mente logo foi tomada pelas inseguranças que a acompanhavam desde sempre. Como alguém poderia se apaixonar por ela, uma garota pobre, feia e sem valor? Sentiu vontade de chorar, de rir, de se esconder. Mas, ao olhar nos olhos dele, viu a verdade refletida ali. Não era uma brincadeira, não era piedade, era amor. Mesmo assim, não conseguiu deixar de duvidar. Perguntou com voz trêmula se ele não estava enganado, se não estava apenas confundindo gratidão com sentimento. Ele apertou sua mão com mais força, jurando que nunca havia sentido nada parecido antes. Disse que não via nela a aparência que o mundo desprezava, mas sim uma pureza rara, uma bondade que ninguém mais tinha. Para ele, ela era única, especial, insubstituível. E foi naquele instante que ela desabou em lágrimas.
Lágrimas não de tristeza, mas de choque, de incredulidade, de emoção por finalmente ser notada como mulher. O beijo não aconteceu naquela noite. O medo ainda pairava, e ambos estavam mergulhados demais em dúvidas e inseguranças. Mas havia uma certeza nova. O coração dele já estava nas mãos dela, e o dela, mesmo em silêncio, já começava a se render. Era o início de uma entrega inevitável, uma paixão que, mesmo escondida atrás de disfarces e cicatrizes, crescia com força suficiente para mudar suas vidas para sempre. O coração dela ainda estava em turbulência após a confissão de amor. As palavras dele ecoavam dentro de sua mente como uma música que não conseguia parar de ouvir. Mas junto vinham as dúvidas, o medo e a sensação de que havia algo não revelado naquela história. E esse sentimento se confirmou em uma noite inesperada, quando o destino decidiu arrancar a máscara que ele tanto se esforçava para manter. A revelação não veio por escolha dele, mas por uma circunstância que fugiu do seu controle e que mudaria para sempre o rumo daquele amor nascente. Naquela noite, a jovem caminhava de volta para casa depois do expediente, quando viu algo que a deixou sem ar. Ao virar uma esquina, presenciou o momento em que ele saía de dentro de um carro luxuoso, cercado por seguranças discretos, com a postura firme e imponente de alguém que não tinha nada a ver com o pedreiro pobre que frequentava a lanchonete. A barba mal feita já não estava mais em seu rosto. As roupas largas e gastas haviam sido trocadas por um terno elegante que moldava seu corpo musculoso, e cada detalhe transbordava poder, beleza e riqueza. Seus olhos, antes escondidos pela máscara do disfarce, agora brilhavam intensos sob a luz da rua, revelando o homem milionário que realmente era. O choque foi devastador. O coração dela bateu descompassado, a respiração ficou curta e uma mistura de emoções explodiu dentro de si. Surpresa, dor, raiva, incredulidade, tudo parecia um pesadelo. Como aquele homem, que havia confessado amor e ternura, podia ter mentido tão profundamente? Como ele ousara aproximar-se dela escondendo quem realmente era? Ela se sentiu traída, usada, como se todo aquele carinho tivesse sido apenas um jogo cruel para divertir um milionário entediado. As lágrimas vieram sem que pudesse controlar, e em meio ao turbilhão de sentimentos, o único pensamento que ecoava em sua mente era: ele brincou comigo. Tudo não passou de uma mentira. Ele, ao perceber o olhar dela, ficou paralisado. Tentou correr até ela, explicar, mas os olhos da jovem já estavam cheios de lágrimas e decepção. O tombo foi profundo demais. Aquela garota, que havia começado a acreditar que finalmente poderia ser amada, agora sentia que havia sido enganada da pior forma possível. Sem dizer uma palavra, virou-se e correu, deixando para trás o homem que, pela primeira vez em sua vida, se sentia impotente diante da própria verdade. Naquela noite, o silêncio foi ensurdecedor. Ela se trancou em seu pequeno quarto, chorando até a exaustão, amaldiçoando cada sorriso, cada olhar, cada palavra que agora soavam como mentiras. Do outro lado, em sua cobertura luxuosa, ele encarava o vazio, arrependido por não ter revelado antes quem realmente era. O choque da verdade havia quebrado algo precioso entre eles. O amor que nascia em meio à simplicidade agora estava afogado em lágrimas e desconfiança. Os dias que se seguiram foram os mais dolorosos que a jovem havia vivido. A descoberta da verdade a despedaçara por dentro. Cada vez que fechava os olhos, lembrava-se do momento em que o viu sair daquele carro luxuoso, vestido como um príncipe moderno, com o porte de um milionário lindo, forte e poderoso. O contraste entre o homem que conhecera na lanchonete e a figura imponente diante dela era grande demais para suportar. Em sua mente, tudo o que haviam vivido parecia manchado por uma mentira cruel. Ela se perguntava incessantemente: será que ele riu de mim esse tempo todo? Será que fui apenas uma brincadeira para um homem rico e entediado? Essas perguntas a dilaceravam, roubando-lhe o sono e a vontade de enfrentar a vida. No trabalho, sua tristeza era evidente. O sorriso tímido que antes surgia em pequenos gestos desaparecera. Seus olhos estavam sempre vermelhos, como se tivesse chorado a noite inteira. Quando clientes a provocavam, já não reagia como antes, porque o coração estava ocupado demais com uma dor maior. Os colegas, curiosos e maldosos,
Cochichavam que o pedreiro havia sumido porque certamente havia se cansado dela. Eles não sabiam da verdade, mas cada palavra era como uma faca cravada ainda mais fundo em sua ferida. Enquanto isso, ele sofria tanto quanto ela, ou até mais. Em seu apartamento luxuoso, cercado de tudo o que o dinheiro podia comprar, nada tinha mais valor. A riqueza que antes sustentava sua imagem agora lhe parecia uma prisão. Caminhava de um lado para o outro, lembrando-se de cada detalhe da simplicidade dela, de cada sorriso tímido, de cada conversa verdadeira. Sentia-se um covarde por não ter tido coragem de revelar sua identidade antes, por ter deixado que a verdade viesse à tona da pior forma possível. Ele sabia que não havia enganado por maldade, mas sim por medo. Medo de nunca ser amado de verdade, medo de ser apenas um banco ambulante para interesseiras. Mas como explicar isso agora, quando o coração dela estava em pedaços? Ela tentava se convencer de que precisava esquecê-lo. Dizia a si mesma que aquilo não passara de uma ilusão, que homens como ele nunca amariam mulheres como ela. Mas no fundo, a dor era ainda maior, porque sabia que seus sentimentos eram reais. E foi justamente essa contradição que a torturava. Odiava-o por mentir, mas o amava por fazê-la sentir-se viva pela primeira vez. Esse amor proibido e ferido era como uma ferida aberta que não cicatrizava, sangrando a cada lembrança. Ele, por sua vez, não desistia. Tentou procurá-la, mas ela o evitava. Recusava-se a ouvi-lo. Fugia ao menor sinal de sua presença. Para ela, cada palavra dele soaria como mais uma mentira, e a desconfiança havia se tornado uma muralha quase intransponível. O que nenhum dos dois percebia, porém, era que a dor que sentiam não era um fim, mas uma prova. Uma prova de que o amor verdadeiro não nasce fácil, mas se fortalece quando enfrenta a tempestade. Ainda que estivessem separados, ainda que o ódio e a desconfiança parecessem vencer, o laço que os unia não havia se rompido. Ele estava apenas enterrado, esperando o momento certo de renascer. O peso da culpa já não permitia que ele vivesse em paz. Cada noite em sua cobertura silenciosa era uma tortura, e cada amanhecer o lembrava de que tinha perdido a única mulher que o havia amado de verdade, não pelo que possuía, mas pelo que era. Ele sabia que precisava reconquistá-la, mas não com presentes caros, não com carros importados ou viagens luxuosas. Nada disso faria sentido para ela. O que a jovem merecia não era riqueza material, mas provas de amor sinceras, gestos capazes de atravessar a muralha de dor e desconfiança que agora os separava. Foi então que decidiu agir com o coração. Descobriu, por meio de discretas investigações, que a família dela enfrentava dificuldades ainda maiores do que ele imaginava. As contas da casa estavam atrasadas. O risco de perderem o pequeno lar era real, e sua mãe adoecia silenciosamente por não ter condições de tratamento adequado. Sem revelar seu nome, ele começou a enviar ajuda anônima. Remédios deixados discretamente na porta, envelopes com dinheiro escondidos entre as correspondências, reformas misteriosas feitas na casa durante a noite. Tudo sem jamais assinar, sem jamais dizer que era ele. Seu único desejo era aliviar o sofrimento dela, mesmo que nunca recebesse reconhecimento algum. Mas não foi apenas com gestos silenciosos que tentou provar seu amor. Ele também a procurava de perto, mesmo quando ela o afastava com lágrimas nos olhos. Em uma noite chuvosa, conseguiu encontrá-la saindo do trabalho. Encharcado pela tempestade, caiu de joelhos diante dela, sem se importar com quem pudesse estar olhando. Ajoelhado no asfalto molhado, confessou entre lágrimas que o disfarce nunca foi uma brincadeira, mas sim um escudo. Explicou que havia se escondido porque precisava encontrar alguém que não fosse cega pela sua fortuna. Disse que ela era a única que o havia enxergado de verdade, que nunca havia se sentido amado como se sentiu nos dias em que foi apenas um pedreiro pobre e feio para ela. As palavras dele partiram o coração dela em dois. Parte dela queria acreditar, queria correr para seus braços e se entregar àquele amor que ainda queimava dentro de si. Mas a outra parte, ferida e desconfiada, ainda se agarrava ao medo de ser enganada de novo. Ela chorava sem parar, dividida entre o ódio e o amor, entre a razão que dizia "afaste-se" e o coração que gritava "fique".
A cena era de uma intensidade tão grande que até o som da chuva parecia se calar diante da vulnerabilidade dos dois. Ele não se levantou. Ficou ali, ajoelhado, repetindo que a amava, que faria qualquer coisa por ela, que não precisava acreditar em suas palavras, mas que podia ver a verdade em seus olhos. E, mesmo sem dar a resposta que ele tanto desejava, ela não conseguiu ignorar o gesto. Naquela noite, ao voltar para casa, deitou-se em lágrimas, mas pela primeira vez, desde a revelação, sentiu uma faísca de dúvida diferente. E se ele estivesse falando a verdade? E se realmente fosse amor? O gesto de redenção ainda não a reconquistara, mas havia aberto uma brecha na muralha de dor. Uma pequena fenda por onde a esperança começava a entrar novamente. O coração dela ainda estava marcado pelas feridas da desconfiança, mas algo havia mudado desde o gesto dele sob a chuva. As lágrimas misturadas ao som de sua voz implorando amor plantaram dentro dela uma dúvida que crescia a cada dia. Se antes tinha certeza de que havia sido enganada, agora não conseguia ignorar a intensidade da entrega dele. Era como se pouco a pouco sua alma estivesse se rendendo de novo. E foi nesse estado de vulnerabilidade que a vida deu uma nova guinada. Ele decidiu revelar não apenas seu amor, mas também o desejo de transformá-la, não por vaidade, mas para que o mundo enxergasse a beleza que ele sempre viu nela desde o início. A princípio, ela resistiu. Sentia-se desconfortável com a ideia de ser mudada, como se isso confirmasse as vozes cruéis que a chamavam de feia a vida inteira. Mas ele, com paciência e carinho, explicou que não se tratava de impor uma aparência, e sim de mostrar ao mundo aquilo que já existia dentro dela, escondido por anos de descaso e baixa autoestima. Ele queria que ela se reconhecesse diante do espelho, que visse com os próprios olhos a mulher maravilhosa que ele já amava. E assim, começou um processo que iria muito além de roupas e maquiagem. Seria uma verdadeira descoberta de si mesma. Aos poucos, ele foi a introduzindo em um novo universo. Um cabeleireiro renomado cuidou de seus fios, libertando a beleza natural que sempre estivera escondida sob grampos e descuidos. Uma estilista a ajudou a encontrar roupas que valorizavam suas curvas, revelando um corpo que ela mesma desconhecia. Ele a ensinou a andar com confiança, erguendo os ombros, sustentando o olhar, deixando que sua postura refletisse a força que tinha guardada dentro de si. Mas, acima de tudo, foi a forma como ele a olhava durante cada etapa que fez toda a diferença. Enquanto ela se olhava no espelho com insegurança, ele sorria apaixonado, repetindo que já a achava perfeita muito antes de qualquer transformação. O impacto foi arrebatador. Aos poucos, ela começou a se ver de outra maneira. As roupas novas e os cuidados externos eram apenas símbolos do que realmente estava acontecendo dentro dela. A construção de uma autoestima que nunca teve. Descobriu que seus olhos, antes escondidos atrás de lágrimas, brilhavam com intensidade quando se permitia sorrir. E sua pele, antes maltratada pela rotina, tinha um viço natural que emergia quando era cuidada com carinho. E seu corpo, antes encolhido pelo medo de ser julgado, podia ser belo, desejado e poderoso quando caminhava ereto. E o mundo ao redor também percebeu. Aquela jovem invisível passou a despertar olhares onde quer que fosse. Quem antes zombava agora se calava. E até os que a humilhavam não podiam negar o quanto estava transformada. Mas para ela, o mais importante não era o reconhecimento dos outros, e sim a sensação de finalmente sentir-se digna de amor. A transformação não a fez diferente aos olhos dele, porque ele sempre a amou como era, mas aos olhos dela foi o suficiente para que acreditasse, pela primeira vez, que merecia ser feliz. Esse processo não foi apenas físico, foi emocional, foi espiritual, foi o nascimento de uma nova mulher. Uma mulher que não apenas despertava desejo, mas que carregava consigo a força de todas as lágrimas que já chorou. Uma mulher que agora estava pronta para amar de corpo e alma, e para se entregar por completo ao homem que, mesmo disfarçado, a havia enxergado antes de todos. O dia que parecia impossível finalmente chegou. Depois de tantas lágrimas, provações e revelações, a jovem que um dia acreditou ser invisível, agora caminhava para o momento mais marcante de sua vida.
O casamento com o homem que a havia amado quando ninguém mais acreditava nela. A pequena lanchonete onde tudo começou já não era o cenário de seus encontros, mas a lembrança viva de que a simplicidade é capaz de mudar destinos. Agora, diante de um salão deslumbrante, repleto de flores, luzes suaves e convidados de todas as partes, ela se preparava para dar um passo que transformaria sua vida para sempre. A transformação estava completa. Os cabelos, antes presos sem cuidado, agora caíam em ondas brilhantes sobre os ombros. O vestido, feito sob medida, abraçava suas curvas com delicadeza, revelando a beleza escultural que sempre existira por baixo das roupas largas e apagadas. Seu rosto, iluminado por uma maquiagem suave, não escondia mais a mulher insegura de antes. Ela caminhava com firmeza, carregando em cada passo a confiança de quem finalmente descobriu o próprio valor. Era como se todas as feridas da alma tivessem se transformado em cicatrizes belas, que a tornavam ainda mais única. No altar, ele a esperava com os olhos marejados. Já não havia disfarces, já não havia máscaras. Não era mais o pedreiro pobre, nem o milionário intocável. Era apenas um homem apaixonado, profundamente grato por ter encontrado alguém que o amou além da fortuna e da aparência. Seus músculos firmes e sua imponência física já não eram o que definia sua presença, mas sim o brilho nos olhos que revelava uma entrega total. Quando a viu surgir, vestida como uma rainha, não conseguiu conter as lágrimas. Para ele, ela já havia sido linda desde o início, mas naquele instante, diante de todos, o mundo finalmente enxergava o que ele sempre viu. O silêncio tomou conta do salão quando ela entrou, e cada olhar era de espanto e admiração. Aquela que antes era alvo de zombarias e preconceitos agora estava deslumbrante, radiante, uma verdadeira deusa caminhando em direção ao homem de sua vida. As pessoas cochichavam, incapazes de acreditar na transformação, mas para ela nada disso importava. Seus olhos estavam fixos apenas nele, e cada passo era guiado pelo amor que agora transbordava de dentro de si. Quando finalmente se encontraram no altar, ele segurou suas mãos com força, como quem segura um tesouro que jamais deixará escapar. As palavras ditas não foram apenas votos, foram declarações de entrega eterna. Ele prometeu amá-la em qualquer circunstância, em qualquer forma, em qualquer aparência. Ela prometeu jamais esquecer que foi na simplicidade, no disfarce e na dor que encontraram o verdadeiro amor. E quando trocaram o beijo que selava sua união, não havia mais dúvidas, não havia mais barreiras. Eram dois corações que, contra todas as probabilidades, escolheram um ao outro. O casamento dos sonhos não foi apenas luxuoso, foi mágico. Mais do que as flores, os vestidos e os banquetes, o que realmente transformou aquele dia em algo inesquecível foi a certeza de que o amor verdadeiro venceu o preconceito, superou a mentira, suportou a dor e renasceu mais forte. A jovem, antes invisível, agora era uma mulher plena, amada, desejada e respeitada. E ele, antes sufocado pela riqueza e pela falsidade, agora era apenas um homem feliz, porque ao lado dela, finalmente encontrou o que o dinheiro nunca pôde comprar: um amor eterno, puro e verdadeiro.